Boa tarde, nossos ouvintes e acompanhantes do CAJ na TV. Hoje nós estamos abrindo uma modalidade um pouco diferente das anteriores, em que nós convidamos um colega de profissão para bater um papo, conversar. E esse colega de profissão vai ter a liberdade de conversar sobre o assunto que ele achar mais interessante. Nós temos no CAJ vários programas. Nós temos lá um podcast que é feito ao vivo, com matérias de interesse coletivo e mais comunitário, que estamos aí com mais de 30 programas já gravados e com uma audiência bastante expressiva. Nós temos nossos seminários, nós temos as nossas palestras, nós temos um programa que é a minha história, que a gente grava, o profissional tem a liberdade de contar e deixar gravado tudo que ele acha interessante da própria vida para inspirar e registrar novos profissionais e até a comunidade de uma forma geral. E hoje nós estamos abrindo aqui a modalidade em conversar com profissionais sobre o tema que ele mais deseja, que ele mais gosta, não obrigatoriamente relacionado à profissão dele, enfim, ele mesmo vai optar. Os profissionais que desejarem contar a sua característica principal, a sua própria profissão, ele é convidado, e todos são, para gravar no Minha História. E hoje nós estamos inaugurando aqui com nada mais, nada menos que o nosso contemporâneo, Jorge Herbert Mayerle. Somos mais ou menos da mesma idade, estudamos mais ou menos nos mesmos colégios, frequentamos mais ou menos os mesmos ambientes, só que com gostos bastante diferentes em algumas características. Eu participei sempre muito de esporte vinculado ao futebol. Eu joguei futebol, meu pai foi jogador profissional de futebol, então eu sempre tive no esporte futebol uma atividade bastante forte, até os meus 85, até 1985, quando eu tinha lá 30 anos, aí fiquei mais na parte administrativa. Fiquei brincando esportes de forma amadora, só recreativa, mas o Jorge, ele tem uma outra linha de esportes, que é o que ele deseja conversar conosco hoje, extremamente interessante e muito raro dentro da nossa profissão, e tão raro que se torna até muito curioso. Então, por isso nós estamos aqui conversando com o Jorge, dessa característica dele. Na minha infância e adolescência, que eu conheço o Jorge já desde a Escola Técnica Tupi, que eu estava 1 ou 2 anos adiantado, porque eu tenho 2 anos a mais que ele, eu não lembro dele jogando, porque o esporte dele não coincidia com o meu. Mas mais recentemente, coisa de 10 anos atrás, isso é recente, né, Jorge? Que a gente passou a ter uma convivência mais próxima no clube que a gente frequentamos o mesmo clube. Aí eu vejo sempre o Jorge extremamente ativo, extremamente competitivo, particularmente no nosso clube em natação, mas o Jorge faz muito mais que isso. Então, Jorge, seja bem-vindo, conta para nós quem você é, conta um pouquinho de como você fez a sua infância, fez a sua adolescência, os esportes que você sempre gostou, que depois nós gostaríamos que essa história você fosse evoluindo para o momento atual, mas vamos segui-la de forma cronológica. Boa tarde, que hoje agora estamos no horário da tarde, né, para todos. E a minha vida no esporte começou cedo com o basquete. Eu comecei a praticar esporte no infantil do ginástico e participei de diversos campeonatos de basquete pelo infantil, depois juvenil, e inclusive durante que frequentava o infantil, jogava pelo adulto, algumas partidas, porque o ginástico na época era fraco no adulto. Então o professor Tito, que era o técnico nosso, pegava alguns atletas da categoria infantil para jogar no adulto. Isso foi até
mais ou menos uns 16 anos, 15, 16 anos, quando eu comecei a me preparar para o vestibular. Eu fazia escola técnica e na época tinha assim diziam que quem fazia escola técnica não iria passar no vestibular porque não era mais técnico, né? Então eu me dediquei bastante ao estudo em casa para passar na faculdade, que eu fiz técnico mecânico, mas era apaixonado pela arquitetura e engenharia. Então eu optei pela engenharia. Depois que eu passei no vestibular em 73, em Florianópolis, eu tentei jogar basquete no 12 de agosto. Eles me aceitaram, só que era difícil conciliar horários, porque fazia faculdade, já comecei a trabalhar cedo, num escritório de cálculo também, que é a minha profissão pela qual sou apaixonado. E daí eu tentei pela natação. Aqui eu era apaixonado pela natação desde a minha infância. Só que em Joinville não tinha oportunidade de treinar, porque o clube, que tinha piscina, Joinville Tênis Clube, era muito elitizado. Então não tinha a modalidade sócio-atleta. E quando eu cheguei em Florianópolis, no Lira, eu não tinha técnica nenhuma de natação. Fui fazer um teste e eles viram que eu tinha uma determinada aptidão para o nado de peito. E eles me convidaram para ficar 3 meses e, se evoluísse, ficaria como sócio-atleta. Então, Joinville não tinha essa modalidade e Florianópolis tinha. Daí eu comecei a nadar no Lira Tênis Clube, que sempre me abriu as portas para que eu pudesse treinar. Então eu comecei tarde na natação. 18 anos, para natação já é um pouco tarde. Mas consegui, durante 17 anos, mais ou menos, participar de Jogos Abertos e diversas medalhas de 2º lugar, 3º lugar, 1º lugar nos revezamentos, sempre pela equipe de Florianópolis. Então, continuei com a natação. Deixa só fazer um pequeno interrupção, Jorge. Você já está estudando na Universidade Federal de Santa Catarina, você já está estudando engenharia civil. Sim. Você trabalhava num escritório fazendo a parte de acompanhamento de cálculos da engenharia civil e passou a se tornar um atleta de competição. Sim. Como é que você conciliava esses horários todos? E como é que era o seu desempenho na escola nesse período? Que natação é uma modalidade que exige muito treinamento, praticamente treinamento diário, né? Como é que você se organizou assim? O treinamento para natação é diário. Eu era extremamente disciplinado. Então, como eu tinha faculdade durante o período matutino, e à tarde e à noite eu trabalhava, eu tinha que conciliar a natação ou de madrugada ou na hora do almoço. Então, o Lira Tênis Clube, depois que eu passei naquele período de adaptação e me aceitaram como sócio, me deu a chave do clube. Então, eu às 5 da manhã, eu ia no clube, treinava. Por quê? Porque 7 horas, 7h30 eu tinha que estar na faculdade. E saindo da faculdade, meio-dia, na hora do almoço, antes de trabalhar, eu também caía na piscina quando não tinha ido de manhã, que muitas vezes não podia ir de manhã, então eu treinava na hora do almoço. E eu também tive depois, com o tempo, a oportunidade de conhecer o professor Edson Ledoux, e coincidentemente o professor Ledoux depois ficou como responsável pela piscina da Universidade Federal, e ele também me cedeu nos horários de folga da faculdade para que eu pegasse uma raia e treinasse na piscina da Universidade Federal. E a escola? Isso não atrapalhava o teu rendimento na escola? Como é que você era ante os outros alunos? Bom desempenho, top, estudava à noite, estudava no trabalho? Como é que você fazia esse equilíbrio, esporte e escola? Eu estudava praticamente à noite, né? Depois de voltar do trabalho, porque eu trabalhava à tarde e muitas vezes ia até 9, 10 horas da noite. Então
Então, quando chegava em casa e fim de semana, eu estudava. Eu nunca fui como é que se diz, superdotado. Eu tinha que ter a disciplina de estudar, pegar nos livros e estudar. Eu conseguia ir bem na escola, tanto é que, tanto no vestibular, eu fui o primeiro lugar no vestibular da Federal, me formei em primeiro lugar, mas com muita disciplina e estudo, né? Sempre tive que estudar bastante. Então eu trabalhava bastante, estudava bastante e treinava bastante. E essa transição de um esporte coletivo, que era o basquete, para um esporte mais individual, que é a natação, isso não te fez falta, o coletivo? Tu se achou melhor ambientado na natação individual? Como é que foi essa transição? Não, eu acho que foi tranquilo porque eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida, sempre fui introvertido. Eu nunca fui de sair à noite, sair em grupo. Eu sempre brinco assim, quando o grupo é mais do que 2, eu começo a entrar em pânico, tá? Então eu gosto de levar a minha vida mais isolada. E o esporte individual combina bastante com isso. Muitos não praticam natação porque dizem que tem que ficar contando azulejo. Antigamente, nós treinávamos muita quantidade, então era comum nós treinar 10 mil metros por dia, 8 mil metros por dia. Hoje mudou o tipo de treinamento. Mas antigamente, então eu me dava bem. Nos esportes, assim, eu isoladamente, tendo disciplina, eu escolhia meu horário e fazia todo o meu treino. E a profissão, engenheiro civil, ela combinou com isso também? Essa mesma disciplina e organização da época acadêmica, você conseguiu levar na etapa do exercício profissional? Sim, tanto é que na faculdade, se não me engano, eu estava no 2º ano, eu nunca tinha tido matérias de cálculo ainda, mas eu já calculava alguns edifícios e nunca tinha tido concreto armado. O que eu fazia? Eu era estagiário no escritório e quando os engenheiros tinham que se ausentar para efeito de viagens, resolver problemas de obras, eu começava a assumir os problemas que tinham para resolver de cálculo. Como é que eu fazia isso no começo? Eu pegava os livros de concreto armado e comparavam com as memórias de cálculo. Então eu pegava as memórias de cálculo, pegava os livros, fazia uns exemplos e via por que fechava e por que não. E quando os profissionais retornavam, eu questionava eles as dúvidas que eu tinha, né? Então comecei a calcular bastante cedo, assim. E como eu tinha uma determinada disciplina, eram 2 engenheiros, devagarzinho, assim, liberando alguns serviços para mim, e eles sempre verificavam no final, né? Sempre tinha a verificação deles. Quer dizer, na realidade você, no estágio, teve uma segunda escola. Uma segunda escola. Que bom, que coisa, que bela experiência, que belo depoimento. Yeah. E vencida essa etapa, você, de fato, assumiu a profissão. Veio para Joinville ou ficou em Florianópolis um tempo ainda? Não, quando eu me formei, eles queriam que eu fosse assim funcionário deles, mas eu disse que eu queria ser sócio, né? Então eles abriram um escritório em Curitiba. Diz, não, tu és sócio do escritório de Curitiba. E o de Florianópolis não, fica para nós. Então eu me mudei para Curitiba. Aí eu comecei a trabalhar, abrimos um escritório lá. E eu me lembro até hoje que para montar o escritório tive que ir no banco fazer um empréstimo. Porque não tinha serviço, o escritório tinha que começar do zero, né? Então fomos no banco, fizemos um empréstimo para montar, comprar prancheta. Em nome da empresa? Em nome da empresa, que nós abrimos lá. E era um escritório focado em cálculos? Somente cálculo. Quanto tempo ficou em Curitiba, Jorge? Fiquei em Curitiba uns 4 anos, mais ou menos, porque depois eu percebi que o meu serviço maior era Balneário Camboriú e Joinville. Então eu digo, não, então eu vou me mudar para Joinville, porque as viagens eram extremamente desgastantes, né? Na época da BR, ainda em duplicação. Então eu chegava à noite, eu chegava a sair de manhã de Curitiba, levava serviço, passava em Joinville, levava serviço para Florianópolis, voltava, passava em Camboriú e à noite estava voltando para Curitiba. Volta e meia eu dormia no volante. Nossa.
Estava no outro lado da pista, nunca, graças a Deus, me aconteceu nada grave. Algumas batidas, outras, por distração, mas nada grave. E esse período, como é que ficou o esporte? Ficou em Curitiba, você continuou desenvolvendo essa atividade? Continuou nadando? Como é que ficou? É que meu caminho, onde eu morava, até o centro, que era na rua Ébano Pereira, eu passava pela Praça Oswaldo Cruz. E ali na Praça Oswaldo Cruz eu via uma equipe sempre treinando. Daí eu parava meu carro e ficava ali olhando. Até que um dia um senhor, que era o técnico, veio conversar comigo, o que eu fazia ali. Eu digo, não, eu gosto de nadar, mas parei. Me formei e parei 1 ano. Ele disse, não, se quiser, vem treinar conosco então. Nós somos da escola técnica. Só que a piscina da escola técnica estava sendo reparada e nós estamos treinando aqui provisoriamente. Então eu comecei a treinar com eles na Praça Oswaldo Cruz. Até o dia que eu me lembro agora, sempre é meu amigo até hoje, quando a piscina ficou concluída na escola técnica, eu digo assim, mas como é que ficou eu agora, que não vou poder entrar lá, não sou aluno, né? Ele disse, não, está aqui uma carteirinha de aluno para você. Você é aluno da escola técnica e pode frequentar a piscina da escola técnica. Daí eu comecei a treinar com eles na escola técnica, até o dia que ele abriu uma escola de natação, que hoje é a Escola Natação Amaral, de Curitiba, que é um grande amigo meu, Célio Amaral, né? Então e lá você competiu também ou era só recreativo? Não, eu continuava competindo os Jogos Abertos por Florianópolis. Okay. E eu treinava em Curitiba. E participava dos Jogos Abertos por Florianópolis. E quando você decidiu vir para Joinville, veio com a empresa ou você aqui montou uma outra empresa? Montei outra empresa. E lá ficou... Lá nós fechamos. Ah, fechou. Fechou, continuou de Florianópolis com eles e abri uma outra empresa sozinho. Eu pedi para me desfazer da sociedade amigavelmente. Tanto é que nós, durante anos e anos, a gente se deu muito bem, assim, né? Então, foi uma separação amigável, né? Então, abri um escritório em Joinville aqui, onde na época quem me deu uma mão foi o Clóvis Dobner, que, como eu estava começando do zero, o Clóvis tinha um escritório de projetos metálicos e me cedeu uma sala no escritório dele. Nós estamos falando de que ano, Jorge? Isso deve ter sido mais ou menos 81, 82. 81. Né? 82. E... Bom, você era de Joinville, tinha todos os relacionamentos em Joinville, já tinha clientes em Joinville e não foi tão difícil assim empreender, onde você já tinha bases. Mas você, além da própria empresa, você foi dar aula, você foi fazer consultoria e o esporte você continuou desenvolvendo aqui, daí no tênis. Como é que é essa transição também? E daí eu comecei a treinar no Joinville Tênis Clube, nunca deixei de treinar, porque tanto é que sempre meu horário eram das 10 horas até meio-dia, me encontrava no Joinville Tênis Clube. Até me lembro de um comentário de um comprador da Fundição Tupi, uma vez, que disse, Jorge, eu tentei falar contigo, mas a diretoria me disse, olha, Jorge, nem liga para o Jorge das 10 a meio-dia que ele está nadando. Então, a própria diretoria da parte técnica da Tupi já sabia que eu estava na piscina, né? E diziam, só liga para ele fora desse horário porque ele está nadando. E era bacana, eles aceitavam que eu praticava esporte, então sempre das 10 a meio-dia, salvo nos dias que não podia, eu praticava natação no Joinville Tênis Clube. De 81 a 82, até hoje? Até hoje. Tanto é que... Se olhar, por exemplo, o mundo tem mais ou menos 40 mil quilômetros de perímetro, né? Então eu estou mais ou menos 50, 51 anos nadando, entre aspas, todos os dias. Eu quero ver se fecho a segunda volta ao mundo em treinamento. Já devo estar nos 70 mil quilômetros, mais ou menos, de treinamento. Se somar as metragens diárias, mais ou menos, já deve estar em 70 mil quilômetros. Então eu acredito que mais uns 10 anos eu consiga fechar as 2 voltas ao mundo em treinamento de natação.
Jorge, eu ainda não quero falar nos próximos 10 anos, eu ainda quero conversar com você a nossa cronologia para a gente seguir. Você veio para Joinville, se estabeleceu, você passou a frequentar o Joinville Tênis Clube em natação. Você foi dar aula também? Fui, porque na época a Faculdade de Engenharia estava no início e eles precisavam de um professor de estruturas. Na modalidade civil? Civil. Eles não tinham, estavam no primeiro, segundo semestre. Daí o professor Dieter Nermann me convidou para dar aula na parte de cálculo estrutural. Chegou uma época que eu dava 4, 5 matérias, né? Era mecânica geral, concreto armado 1, concreto armado 2, pontes e grandes estruturas e estruturas de edifícios. Devagarzinho eu fui largando e ficando com a que eu mais gosto. Durante muitos anos eu dei concreto armado 1, concreto armado 2 e estruturas de edifícios. E mais tarde fiquei somente com estruturas de edifícios. Você ainda dá aula? Não, estou aposentado pela UDESC já faz um bom tempo, 5, 6 anos. Foi um período bom? Bom. A parte que eu gosto muito assim da aula, de transmitir o conhecimento para os alunos, né? Nós temos alguns depoimentos já de formados na UDESC, lá no Minha História, e tenho observado vários profissionais muito bem-sucedidos que foram seus alunos e tem citado você como uma referência. Então fica aí o registro de que, além de um bom esportista disciplinado, você também foi um bom professor, segundo a avaliação dos próprios alunos. Que coisa bonita isso. Fico contente. Não, por isso que esse programa que nós temos, o Minha História, ele é importante, porque as pessoas, quando começam a contar a própria história, eles lembram de coisas que nem faziam mais consciência disso. Sim. Mas, para nós, isso cria todo um universo de como a gente evolui, e evolui de uma forma muito saudável. Isso é muito gratificante. Mas nós temos uma história, Jorge, entre nós, bem interessante, que eu quero até que a gente registre, que por contingências que a gente nem lembra direito como é que aconteceu, a verdade é que nós dividimos a gestão do tênis por um mandato, né? Sim. Eu fui presidente, você foi o vice, você era o diretor de esportes, você era o nosso diretor de piscinas o tempo todo, então você era muito frequente. Tivemos que resolver alguns embróliozinhos lá, mas eu acho que deixamos um bom legado. Mas sempre me lembro, quando vou ao tênis, que você é dono de uma raia. Conta para nós essa história da raia número 3. A raia número 3 é quando teve uma competição em Joinville, o Mais, que é uma competição para nadadores acima de 50 anos. Eu tinha, na época, se não me engano, 50 anos, ou bem próximo disso aí. Daí eles fizeram uma homenagem para mim, tanto na competição, que levou o meu nome, e botaram uma placa de bronze na raia 3, como eu sempre treinava na raia 3, dizendo que de forma vitalícia a raia 3 pertencia ao nadador Jorge Maier. Tanto é que até hoje quem conhece assim respeita, virou um folclore, né? E quando eu chego na piscina, a equipe pode estar treinando 3 em cada raia. Quando eu chego, o técnico já manda liberar a raia 3 para mim. Sim, mas a raia 3 tem uma placa com o seu nome? Isso, é. Daí tem uma placa lá como proprietário, acho que é a única do Brasil, ou sei lá, do mundo, né? Que um nadador tem uma raia exclusiva para ele. E fica aqui o nosso registro de que todo clube, toda associação, ela é feita de serviços voluntários. Se não existirem sócios, pessoas que prestam serviço voluntário e serviço de boa qualidade e de forma voluntária, elas não se desenvolvem. E boa parte dessa placa que o Jorge tem na raia 3 é fruto do reconhecimento do clube aos serviços e os apoios que ele sempre prestou ao nosso clube. Então fica também esse registro, Jorge. Além de bom atleta, você realmente é um bom parceiro. Sim. E quem for ao tênis
e tiver curiosidade, você vai lá na piscina e você vê que como é que chama a plataforma de salto ali? Plataforma de salto. A plataforma bloco de salto. De saída que a gente chama. O bloco de saída. É. Tem lá a raia número 3, Jorge Maia. É muito interessante isso. Jorge, e das competições de jogos abertos e outras competições, você participou por Florianópolis bastante tempo, teve uma participação por Joinville também. Sim. E essa fase passou. Passou. E você migrou para outros esportes, além da natação. Hoje você é um participante do Ironman e de circuitos de natação. Conta para nós como é que está hoje. Essas medalhas que você trouxe de ilustração, conta para nós um pouco esse momento pós essa fase assim de competição por cidades. Os Jogos Abertos são uma referência para nós. Você hoje tem uma competição quase que pessoal. Metas? Eu vou voltar um pouquinho, porque quando eu tinha 30 anos, eu estava mais ou menos terminando a minha participação de Jogos Abertos na natação. Eu encontrei uma vez o professor João Kiyoshi, o Kiyoshi mais conhecido, ali perto do tênis, e ele me disse: Jorge, existe um movimento no Rio de natação master, que são nadadores acima de 30 anos, uma competição. E tem um campeonato que eles estão começando lá no Rio, como brasileiro, mas sempre é no Rio. Se informa para participar. Então o Kiyoshi me deu a dica, eu liguei e pude participar. Isso foi, se não me engano, em 85, 84, de um campeonato de natação master no Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro nadador do sul do Brasil a participar de uma competição master. Depois dessa competição, quando eu voltei, convidei meus colegas do Paraná para participar junto. E eles, em 2085 ou 2086, formamos uma equipe junto com o pessoal do Paraná para começar a natação, participar dessas competições master. E esse movimento foi crescendo. E nós criamos uma associação catarinense de natação master, foi criada aqui em Joinville por mim. Então eu comecei a organizar campeonatos de natação master aqui no estado. Tanto é que em 95 eu organizei um campeonato brasileiro de natação master no Vera Cruz, que o Vera Cruz tinha uma piscina de 50 metros. Eu dei uma maquiada na piscina, enfeitei ela, fizemos uns pisos de concreto, organizamos bem o clube e fizemos um dos maiores campeonatos brasileiros de master já feitos no Brasil. Então, tiveram mais ou menos 1.000 atletas participando. E, nesse meio tempo, também soube que existem a Olimpíada Master e os campeonatos mundiais Master. O que é a Olimpíada Master? A cada 4 anos é efetuado uma Olimpíada Master. Então, eu comecei a participar dela na Dinamarca. Eu tinha, se não me engano, 32 anos. Depois eu fui para os Estados Unidos, em Indianápolis. Eu fui para Nova Zelândia. Eu fui para Sydney, na Austrália. Eu fui para Indianápolis. Já falei, fui para a Alemanha também. Então, a cada 4 anos, sempre que eu podia, eu participava dessas competições de Olimpíada Master. Só para vocês terem uma ideia, é uma das maiores competições do mundo. Porque na última que eu tive, na Nova Zelândia, tinham 27.000 atletas. Muitos atletas. De todas as faixas etárias, né? Então eu participei dessas Olimpíadas por muitos anos e muitos campeonatos mundiais, sul-americanos, pan-americanos. Tanto é que eu devo ter mais ou menos mais de 1.000 medalhas de natação, né? E nesse tipo de competição é o indivíduo que se inscreve, ele não representa um clube, uma associação, nada, ele vai individualmente. É individualmente, mas a gente procura ir em grupos. Então a gente adota uma escola para fazer revezamentos, para fazer uma equipe para participar. E eu tive a felicidade de, em 2 delas, ser campeão no 2 Olimpíadas, no Canadá, né, no 200 metros nado de peito. Eu fui 2 vezes primeiro lugar, diversas vezes segundo, terceiro. Tanto é nos Pan-Americanos também, o Sul-Americano Master.
também diversas medalhas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar. Então eu participei por muito tempo. Só que uma vez numa competição da Costa Rica, numa prova de 10 quilômetros, eu já tinha mais ou menos 52, 54 anos, numa prova de mar aberto de 10 quilômetros, eu estava disputando com um conhecido de Curitiba, os 10 quilômetros até o final. Quando chegou no final, eu ganhei por batida de mão. E não é fácil. 10 quilômetros, um no lado do outro, forçando. E quando eu fui soltar na água, senti uma queimadura no braço e eu pensei que tivesse uma água-viva. Daí, quando o médico viu, disse, não, você distendeu os ligamentos. Então, consultando depois os médicos, eles disseram, a tua performance vai cair um pouco. Tu vai ter que conviver com a dor ou fazer a cirurgia. Daí que eu optei para entrar no triatlo, onde na natação tu não precisa ser muito bom, mas tem que nadar bem, e também tem que ser médio nos 3 esportes, que é natação, bicicleta e corrida. Com 55 anos eu comecei a correr, primeira vez que eu corri, por convite do meu colega Fabrício Pereira e a esposa dele. E com 59 anos eu comecei a pedalar para fazer o primeiro triatlo meu. Então eu tinha 59 anos, eu fiz o primeiro triatlo, que tem diversas modalidades de triatlo, né? Onde você nada, pedala e corre. Você conhece os percursos do triatlo ou não? Eu já participei de assistente de provas, porque minha filha também se dedica a essa modalidade, mas eu não tenho o grau da complexidade que é, eu não tenho ideia da complexidade que é. Você tem diversas modalidades, né? Você tem o super sprint, que tu nada 350, pedala 12 mais ou menos, e corre 2,5. Tu tem o sprint, onde você nada 750, pedala 25 e corre 5. Daí tu tem o olímpico. O olímpico eu tive a oportunidade de participar na Olimpíada da Nova Zelândia. O olímpico tu nada 1.500 metros, pedala 40 e corre 10. Daí tu tem a meia distância, que a gente chama. Porque o Iron é uma marca. A gente chama de Ironman, mas é uma marca, né? É como Gillette ou Xerox, assim. Então, o meio Iron, que a gente chama, você nada 1.900, pedala 90 quilômetros e corre 21. E tem o full, onde você nada 3.800, pedala 180 quilômetros e corre 42 na sequência. Então, eu comecei a entrar no triatlo, mas eu percebi que minha deficiência sempre era a corrida. Então, eu tinha que treinar mais corrida. Então, ano passado, faz uns 2 anos, digo, não, eu vou parar um pouquinho com o triatlo, vou participar de menos provas, mas vou fazer diversas maratonas. Tanto é que ano passado eu fiz Berlim, esse ano eu fiz Londres, agora eu vou ter Sydney, na Austrália, daqui a 1 mês e meio. Depois eu tenho maratona em Nova York, depois em fevereiro Fort Lauderdale e em abril Boston. Então eu tenho assim umas 4, 5 maratonas seguidas. E em Sydney também vou participar do triatlo, uma semana depois da maratona, né? No dia 15 de setembro é a maratona e no dia 22 é o triatlo, o half, que a gente chama, meia distância, também de Sydney. Então vou aproveitar a oportunidade e fazer os dois. E no meio dessa atividade toda você trabalha? Trabalha. Você trabalha. E isso combina bem? Você está fazendo bem esse equilíbrio? Você está diminuindo o trabalho? Você está intensificando? Como é que você faz essa transição? É que, na realidade, com a informatização, por exemplo, a produtividade aumentou bastante. A possibilidade de erro também aumentou bastante. Mas como aumentou a produtividade, eu tenho uma equipe boa e no cálculo, que é o meu trabalho, ele rende mais à noite e fim de semana, porque eu tenho que me concentrar. Então eu posso, durante o dia, me dedicar ao esporte. Não 100%, mas um meio expediente eu perco, mais ou menos, entre natação, ciclismo, corrida, daí tu tem fisioterapia, você tem musculação,
Então você tem diversas atividades no meio que você tem que fazer nesse meio expediente. Então mais ou menos dá 3 horas e meia por dia de atividade esportiva, né? Esses são números bastante surpreendentes para nós que já estamos assim numa situação bastante sedentária. Eu, por exemplo, praticamente brinco de vez em quando com a turma de basquete que nós estamos jogando lá no ginástico nas quintas-feiras, mas todos reconheço, admito em reconhecer que estou bastante vadio, Jorge. Você está me deixando um pouquinho encabulado com essa atividade toda, mas te registro meus parabéns. Mas essas viagens todas, Jorge, você sempre leva alguém junto? Teu filho te acompanha? Teu genro te acompanha? Como é que é? Tem que ter uma equipezinha, né? Não dá para sair pelo mundo sozinho totalmente. Na realidade eu sempre viajei sozinho, né? Ou em equipe. Quando era natação era equipe. No triatlo eu sempre viajei sozinho. Então meu filho me acompanhou aqui nas regiões e eles vão junto. Mas quando é no exterior eu sempre fiz sozinho. Agora nós estamos programando para o ano que vem fazer uma prova fora. Mas daí vai eu, meu filho, meu genro, a minha companheira também quer participar, né? Também são todos atletas? Todos atletas, né? Então, nós vamos participar no exterior. E a logística dos equipamentos? Porque, por exemplo, carregar uma bicicleta, você, quando faz uma prova que envolve bicicleta, tem que levar a bicicleta ou você pega lá? Não, tem que levar. Daí a gente leva a bicicleta, tem as malabike, que a gente chama, né? E são transportadas, as empresas aéreas transportam, cobram um extra, mas transportam as bicicletas, sem problema nenhum. Jorge, nós já estamos, eu acho que conversando há mais de meia hora, mas eu queria chegar num ponto importante. Eu acho que nós fizemos uma boa retrospectiva, nós chegamos ao momento mais ou menos atual. E quais são os seus planos? Você falou que dentro de 10 anos você quer bater a segunda volta ao mundo. Quais são os seus planos? E fala um pouquinho de nós, o teu acervo de medalhas. Esses troféus são relíquias? Eu trouxe algumas só, que são as mais recentes, onde eu tenho das maratonas de Berlim, maratona de Londres e os mundiais de triatlo. E também a subida do Monte Elbrus, que quando eu tinha 65 anos, eu resolvi subir uma montanha. Porque nós temos, por exemplo, no montanhismo, tem as altas montanhas que a gente chama. Só que existe uma que a gente chama de 7 summits, são as montanhas mais altas de cada continente, onde você tem o Everest, que é de um continente, tu tem o Denali, que é na América do Norte, se não me engano, tu tem a Concagua, América do Sul, tu tem o ponto mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus, o ponto mais alto da África, que é o Kilimanjaro, daí tu tem na Oceania, que não me recordo agora o nome, e na Antártida também. Então são os 7 cumes, né? Quando eu tinha 65, 66 anos, eu fui para o Kilimanjaro. Como eu não tinha preparação, não tinha experiência nenhuma, era a primeira alta montanha, nunca fiz montanhismo aqui no Brasil. O máximo que eu subi foi o Mirante. O ponto mais alto que eu subi foi o Mirante aqui de Joinville. Eu me senti mal, então quando chegou nos 5.500 metros, era 5.800 a altura, se não me engano, me deu um início de edema cerebral. Então eles tiveram que me carregar para baixo para oxigenar novamente, né? E ano passado eu resolvi subir o ponto mais alto da Europa. Daí eu convidei meu filho e meu genro. O ponto mais alto da Europa é o Monte Elbrus, que fica na Rússia, perto da divisa com a Geórgia, né? E nós fomos ano passado. O importante disso é que você subindo o Monte Elbrus ou o Kilimanjaro, você sente, por exemplo, o que eles, em escala menor, o que eles sentem quando sobem o Everest, essas grandes montanhas. E nós temos aqui na América do Sul a Concagua, que é uma montanha difícil. Por quê? Porque ela se torna um pouco técnica. O Monte Elbrus não é técnico. O Kilimanjaro não é técnico. É mais uma caminhada desgastante por causa da falta de oxigênio. Monte Elbrus é 100% neve, praticamente.
e o Kilimanjaro não tem neve. Então é só pedregolismo. Então o risco de se acidentar também é grande. Mas não tem preço que pague a alegria quando a gente chega num ponto desse. É impressionante a alegria que a gente sente. É muito grande. E assim, outro fato que eu gosto de comentar, que na época da pandemia, tu lembra que todo mundo tinha que ficar trancado dentro de casa, né? Então eu vi num comentário, acho que foi no Instagram, não sei onde é que eu vi, na televisão, que um chinês em Wuhan, onde foi o início da pandemia, do Covid, ele em 55 dias, ele disse que ele percorreu 10 maratonas, 450 quilômetros, mais ou menos, 10 ou 11 maratonas, né? Daí aqui em Joinville nós não podia sair, teve um período que ninguém podia sair de casa. Eu ia de madrugada no Country Club e durante 55 dias eu corri 20 maratonas, que seriam 1.000 quilômetros. Toda manhã eu estava praticamente no Country Club de madrugada correndo. 20 quilômetros de manhã, 20 à tarde, 40 quilômetros seguidos. Então eu ia alternando, mas em 55 dias eu fiz um percurso de 1.000 quilômetros com uma fratura por estresse, né? Natural. Muito treino, muita corrida. Então me deu uma fratura por estresse, mas deu para curar tranquilo depois. Bom, você é cheio de destaques, realmente, parabéns. Essa experiência que você fez aí no country, eu não tinha informação dela, não. Não, eu tenho documentado tudo isso pelo Garmin, né, que o Garmin registra, né. Então isso foi um comentário que eu retrocedi um pouco, mas para o futuro, eu vou fazer 70 anos, estou com 69, eu tenho ainda as majors para participar, porque eu já fiz das 6 majors, eu já fiz Berlim, Boston e Londres. Agora eu vou fazer Nova York, e ano que vem, no final, quero fazer Chicago também, e depois Tóquio, né? Quero subir mais uma alta montanha, né? Então eu provavelmente vou estar com 70, 71, 72 anos. Daí eu quero subir uma alta montanha ainda e participar de diversos triatlos, né? Se a saúde me permitir. Então eu quero participar de diversos triatlos ainda. Jorge, falamos bastante, você mostrou muita coisa do que você faz, mas nós todos sabemos que é pouco frente ao que nós conhecemos do Jorge, o Jorge profissional. Acho que muita gente que vai nos assistir não fazia ideia de que o Jorge profissional, o respeitado calculista de grandes estruturas e grandes prédios, particularmente em Camboriú, que é uma das nossas praças com maior volume de prédios em alturas, né? Que aquele profissional é esse atleta que está conversando conosco. Então, eu quero dizer que estou extremamente honrado e satisfeito de termos tido essa conversa, e já deixo o convite para que a gente volte a conversar mais. Toda vez que houver um fato que destaque, que você diz, pô, eu tenho algo a comentar que eu gostaria de registrar, você nos dá um toque. Agora, eu queria te pedir um favorzinho a mais, quer dizer, que mensagem você deixa para essa guriada que está vindo aí, no que se refere você fala bastante em disciplina, você fala bastante, você demonstra bastante atitudes, você conquistou grandes resultados, você montou sua própria empresa, você montou sua própria carreira, você define o seu próprio presente e define o seu futuro, como você já nos demonstrou agora. O que você deixa de dica, você como um professor festejado, elogiado, o que você deixa de dica para essa turma que está vindo aí, essa guriada que está com tantos equipamentos à disposição, com tanta informática à disposição, mas tão pouco estimulante ao físico, ao desafio pessoal, ao desafio de limites? Quer dizer, como é que a gente pode deixar uma mensagem para eles, Jorge? Bom, eu sempre digo que na vida a gente muitas vezes
tem que dizer não a certos prazeres para curtir outros prazeres, né? Então, eu cito como exemplo que com a disciplina, que é essencial para qualquer sucesso, pô, que é a disciplina, pô, você abdicando de certos prazeres, você consegue ter muitos outros prazeres e com uma idade avançada. Pô. Eu vou fazer 70 anos, mas a minha cabeça é jovem ainda. E eu consigo brincar de igual para igual com as pessoas mais jovens, né? E isso a gente começa a sentir depois de 50, 60 anos de idade. Então vocês têm que começar, nunca é tarde para começar quem não fez. Tanto é que eu comecei a correr com 55 anos e comecei a pedalar com 59, apesar de ter nadado a vida toda. Mas nunca é tarde para começar, para que você tenha uma boa qualidade de vida numa idade avançada. Eu quero ver se eu consigo, se nada me acontecer ao contrário, de chegar com 70, 75, 80 e estar praticando bastante e ter uma boa qualidade de vida. Então vocês têm que plantar para colher depois. Tem um custo? Tem, mas vale a pena. Bom, pessoal, hoje nós tivemos essa conversa com o profissional. É um programa numa modalidade nova que nós estamos instituindo, que as pessoas vêm aqui conversar o que elas desejam, o que elas mais gostam, mas nós começamos já com uma conversa assim excepcionalíssima, porque conhecer um profissional do gabarito do Jorge, com o currículo e o acervo técnico que o Jorge tem, com as empresas que ele criou, com os projetos que ele desenvolveu e ainda ter toda essa atividade paralela vinculada ao esporte, realmente é algo raro e nós ficamos satisfeitíssimos de ter isso gravado e agradecemos ao Jorge de ter aceito o nosso convite e vir aqui contribuir ao CAJ com esse acervo de informações e registrar que ele também aqui, como o clube lá de Florianópolis disse para ele em certa ocasião, Jorge, você aqui não precisa convite, você está sempre de portas abertas para vir participar da nossa entidade e do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade.